não é? Nosso Facebook. Aqui, estou fazendo umas besteiras aqui, vamos ver se eu me acho, né? Ver se está tudo bem, se está tudo certinho. Ficou alguns dias aí fora do ar esse notebook, né? Doutor Maia, bom dia. Bom dia, Beatriz. Como estamos? Estamos aqui, né? Estamos na luta, companheiro. Pois então. Vamos lutar, né? Já que estamos na luta. Não tem o que fazer, né? Tem que pegar as armas disponíveis e tocar o barco. Essa coisa, doutor Maia, que a gente às vezes até diz meio que brincando, tipo uma brincadeira, para um começo de conversa e tal, mas o quanto isso tem de verdade, né? Se a gente vai esperar terminar alguma coisa para começar outra, se a gente vai a vida só vale se eu tiver sucesso. Então, se eu não tenho sucesso, eu fico apavorada. Não, é tudo uma luta contínua, né? Exatamente. O tempo todo eu estou sempre procurando um caminho, uma direção, um sucesso, e baseado no que eu acredito, no jeito que eu fui educado, no que eu tenho de ideias em relação ao mundo, eu estou sempre lutando para ter aquilo que é significante onde a gente vive, né? O nosso mundo hoje é de ter alguma profissão, de ter algum caminho, de ter alguma crença, de conseguir coisas objetivas e se preparar para enfrentar a vida como ela vem para cada um de nós, né? Então, é uma espécie de filosofia pessoal, de visão de mim mesmo num mundo que tem uma complexidade e que é surpreendente a cada momento, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então, por isso, como tu disse, estamos nos preparar o melhor possível e o conhecimento é a melhor coisa que a gente pode ter, né? Basicamente, como a gente não sabe o que vai acontecer depois, a gente tem uma ideia aproximada, assim, né? Eu estou projetando isso, estou querendo aquilo, estou trabalhando por isso, estou montando qualquer coisa e tal, mas é um imponderável que está me cercando o tempo todo. E pode acontecer, então, tudo que a gente quer, ou então exatamente o oposto, né? Ou não acontecer nada também. Que é outro momento aí entra que a gente... uma outra coisa que tu coloca assim, que aparece para elucubrar mais, né? No sentido, então, se eu estou preparado para uma imponderabilidade constante, que pode me acontecer algo a qualquer momento, se eu não tiver internamente uma espécie de flexibilidade interna, de saber que a vida é uma inconstância constante, uma incerteza constante, eu estou certamente fadado a sofrer muito, a ter muita dificuldade e até me perder, e perder até a vontade de viver, porque como eu tenho ideias muito categóricas de como as coisas deveriam ser, eu não sou ou não tenho flexibilidade para enfrentar problemas que vão acontecer a qualquer momento. Dificuldades de relacionamento, dificuldades de trabalho, dificuldades de manter a estrutura ideal de vida que eu tenho. Então, se eu não tiver essa flexibilidade interna, que o ideal nunca vai deixar de ser um caminho para a desilusão, porque ninguém tem um ideal de cara e vai viver a vida inteira idealizando cada vez mais e chegando em lugares tão maravilhosos como o ideal diz que a gente deveria chegar, eu vou ficar um sujeito perdido, triste, abatido, porque eu estou sempre contra o mundo, alguém, ou até contra Deus, na visão que a pessoa tiver de Deus, porque eu sou essencialmente bom e deveria ganhar tudo, de certa forma, quase às vezes de mão beijada. Então isso é uma ingenuidade, né? Uhum. Pois é, mas agora mudando para uma coisa bem objetiva, nós estamos aí com um projeto de lei da anistia, que propõe a concessão de anistia, mas tem que prestar atenção, a indivíduos investigados ou processados por condutas entre 14 de março de 2019 e a data da vigência dessa lei, que vai abranger todo o governo do Bolsonaro, tá?
É um verdadeiro festival de enaltecimento ao crime. Então, eles vão, inclusive, se as pessoas fizerem parte de uma facção, elas vão poder também receber o indulto. É tão doida essa proposta deles lá que eles perderam as tabelas, sabe? Eles estão jogando tudo lá para ver se no final, sabe como é que é? Tu perde tudo para conseguir só aquele pouquinho que tu acha que consegue. E eles estão... O mais louco é eles terem a coragem, a pachorra de apresentar para todo mundo ler essa proposta aqui. E eles vão discutir a proposta e muito provavelmente vão até, quem sabe, né, aprovar. Não é um absurdo isso, assim, tão descaradamente? É isso, de novo nos aproxima do que a gente sempre fala aqui, né, que nós temos um lado que seria o lado que a gente gostaria que acontecesse, que é da certeza, da ilusão, da coisa boa, e o lado negativo. Como a gente está sempre vivendo duas posições, tu vê como é fácil hoje eu me defender de crimes ou de situações onde eu faço simplesmente aquilo que não deveria ser feito. Então, ética e moralmente, eu estou sempre esbarrando numa situação onde o meu interesse e a minha vontade de fazer as coisas de uma forma dominante ou poderosa ou que me traz algum benefício, eu estou sempre fazendo isso o tempo todo e me defendendo. Então, a defesa do que é ilícito, do que não é ético e não é moral, é uma forma, vamos dizer assim, de misturar o bem e o mal dessa forma em que a gente, dependendo da posição que tu fica indignado. Mas, ao mesmo tempo, se tu volta para uma densidade interna tua, que nós todos buscamos o poder, o mal, vamos dizer assim, o mal que nos interessa para fazer alguma coisa, que eu ganho com isso, ou domino com isso, é uma característica humana constante em todos os momentos. Nós estamos sempre em crise com alguma coisa que não é boa e não é ética. E aí, quando eu sou pego fazendo o que não deveria ser feito, aí entra na zona da anistia, da defesa e da busca de negar que aquilo é errado ou não foi mal feito. Então, essa é uma característica humana que eu acho assim que aparece o tempo todo. E pode me deixar, se eu tenho uma visão assim, de uma linha mais que seria ético e moral minha, eu estou sempre indignado com alguma coisa que me indignou e que está errada. Mas quem fez está sempre achando que pode ser perdoado, pode haver uma anistia. Então, eu sempre fico nessa posição onde há uma duplicidade constante em tudo. E aí, realmente, tu tem razão. Se eu tenho uma posição mais determinada, eu fico indignado. Mas numa situação como essa, sempre há uma possibilidade de eu ser perdoado, anistiado, não foi bem assim, vocês estão contra mim, e aí as coisas vão evoluindo sempre nessa zona dupla, em que é uma característica humana constante nossa. A questão é que às vezes acontecem situações que nos remetem para que isso depende, né? Porque assim, quando o Lula foi preso e foi julgado e condenado, ele disse pra gente, nós que éramos seguidores deles, para sair pra rua pedindo anistia. E ali era um crime, então poderia ser uma anistia, estava certo, né? Seria correto, estaria dentro desse parâmetro que está agora. Ele jamais. E quando alguém já com ele preso lá em Florianópolis, não, em Curitiba, quando ele já estava preso lá, alguém sugeriu que se pedisse anistia para ele e que o Temer, então, né, o Temer daria, não era o Temer, era o Temer, daria anistia para ele. E ele disse, não quero. Eu não quero provar que eu sou inocente. Né? Então, assim, em função assim, desses comportamentos, e agora mesmo a gente tem aqui falado, né? São 80 anistias desde o tempo do Império. Já passamos por várias anistias. Isso não deixa assim aquele gostinho de que
qualquer um que lá no futuro se sinta incomodado com alguma coisa, pode pensar em fazer um ato parecido com esse também, porque sabe que dali a pouco vai ter anistia? Sim, tu vê que tu colocou bem, quer dizer, tem pessoas mais éticas e mais morais, em que a ética e a moral é mais densa, que dizem, se eu cometi um crime, e eu na minha visão, porque na visão, vamos dizer, política, a coisa fica bem mais complexa, porque está ligada ao poder. Então, a linha ética e moral tem, vamos dizer, estirões assim diferentes de uma linha ético-moral, vamos dizer assim, mais comum. Porque como o poder é aumentado, dentro de um poder aumentado, a ética e a moral se estiram de uma forma assim que é difícil de entender bem os caminhos, porque há uma expertise, uma espécie de malandragem, vamos dizer assim, para que o poder e a expertise ganhem cada vez mais força, porque eu quero, espertamente, ter uma dominação maior sobre o outro. Agora, se mesmo nesse nível ético-moral mais alto, onde o poder é muito maior, politicamente falando, eu ter essa ética, vamos dizer, então, como tu coloca, que o Lula diz que não quer ser anistiado, eu posso dizer que nesse momento ele diz, bom, mas eu assumo a responsabilidade do que eu fiz e quero ver aonde para, e não ser perdoado. Eu tenho certezas minhas de poder lidar com isso de uma outra forma, mais ética e moral, e mais de acordo com as possibilidades de ser ou não preso ou condenado. Então, realmente, aí é uma variação pessoal de cada um de nós. Porque os mais espertos e a linha do crime, eu sei que eu estou fazendo mal, mas eu sou esperto o suficiente para, dentro do mal, ter prazeres que fora do mal nunca teria. Então, eu aguento e me defendo sempre porque eu sei que eu estou errado. Aí, então, até o lado mal tem uma ética de saber que eu tenho que lutar contra todos porque eu realmente assumo que estou fazendo mal. Mas eu tenho como objetivo o poder. Então, tu vê que essa discussão vai ficando cada vez mais complexa e eu fico misturando as posições opostas sem uma saída absoluta, não tem? Sim, porque uma condicionante é provar a inocência, outra condicionante é ter o direito ao perdão. Então, se eu quero ficar para provar a minha inocência, eu estou numa ética, digamos assim, bem estabelecida, no sentido de que eu não tenho medo mesmo, né? Eu até fico aqui o tempo que eu tiver que ficar, mas eu quero provar a minha inocência. Aí vem as provas e aí a coisa se subverte. Agora, quando não tem como provar a inocência, então tem que lutar com um pedido de quase como um pedido de habeas corpus preventivo, né? Exato. É uma hipótese assim, de uma liberdade utópica, né? Uhum. Olha, não foi tão ruim o que eu fiz, não foi. Agora eu estou por baixo, vocês me perdoam, eu agora até acho que foi uma coisa meio errada, mas uma anistiazinha, quer dizer, a malandragem, vamos dizer assim, ético-moral que habita esse lugar, começa a ser usada, então, a fraqueza para dizer como é, tu vai me condenar à morte por isso? Tu vai me tirar tudo isso por isso? Então, vai minimizando o que eu fiz. Isso. E daqui a pouco eu fico livre, vamos dizer assim, então eu tinha 30 anos, bom, agora então baixa para 15, agora então tu já fez 8 ou 10, então tu tem uma liberdade. Então, o perdão vai se instalando cada vez mais, e o feito fica assim minimizado e tudo se resolve de uma outra maneira. E a gente, se tu tem uma ética ou uma moral muito categórica interna, tu fica decepcionado com tudo que acontece à tua volta. Sem dúvida. Mas é que vai escalando, né? Mas também, às vezes eu penso, e daí eu acho que eu sou um pouco pretensiosa, mais do que o normal, é que eu penso assim, ó, que isso está sendo, é ruim tudo isso, mas é bom,
Porque muitas pessoas que jamais se importaram com esse tipo de assunto, nem quiseram saber de política, coisa nenhuma, essas pessoas começaram a meio que acordar como é que funciona, sabe? Eu conheço gente que nunca, Deus me livre, não quer saber dessa gente, tudo igual, uma porqueira, não sei o que, não sei o que. E agora ela está fascinada porque ela entendeu como aprender a jogar um jogo daqueles de salão. Tu olha o pessoal jogando e tu acha uma bobagem, né? Até tu entrar e conhecer como é que funciona aquele jogo ali, né? E o xadrez, por exemplo, até aquela que é, como é o nome daquela que é bem simplesinha? Dama, né? Dama. Até jogar dama. Depois que tu aprende, tu fica apaixonada por aquilo ali, né? E aí as pessoas com política, tem muita gente se dando conta, e não é só Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, as pessoas estão entendendo por causa do que está acontecendo com o Trump, ou as coisas que estão acontecendo lá no Oriente. Daqui a pouco tu está vendo pessoas dando opinião bem abalizada em cima de uma coisa que antigamente elas nem tocavam. Então eu acho que esse é um dado bom. Está havendo um crescimento de informação, de conhecimento para muita gente, como é o intestino da nossa civilização, como é que funciona. Não, e tu vê que tu agora colocou uma outra coisa que chama atenção para dentro de nós. Por isso que eu sempre digo que a política externa e a distância parece assim que não tem nada a ver com a gente, como tu diz. Mas se eu observar a política externa maior, que seria então de ligação com dominações maiores, de controles maiores sociais, eu trazendo essa preocupação que vem de fora para dentro de mim, quantos Trumps eu vou encontrar dentro de famílias? Sim. Dentro de estruturas menores de trabalho, de firmas, de maneira de trabalhar com o outro, de dominação. Até eu me lembrei agora de um paciente meu jovem que estava fazendo engenharia, então foi fazer um estágio numa grande firma que trabalhava com máquinas e elas faziam peças e faziam coisas interessantes. E como o guri era muito inteligente, ele fez o estágio no chamado chão de fábrica e foi vendo que as máquinas funcionavam assim, assado, as peças saíam assim, assado. E daqui a pouco ele começou a falar para mim: Maia, eu me dei conta de uma coisa, que se a estrutura de chão daquela fábrica pudesse alternar o tipo de colocação das máquinas, a produção poderia aumentar 1/3. Eu digo: mas tu achou um negócio fantástico, tu vai falar para o teu chefe. Maia, nunca vou falar para o meu chefe, porque simplesmente eu não teria nenhum benefício nisso, e talvez até fosse excluído, e ele pegaria a minha ideia e ganharia um poder maior. 100% de possibilidade. 100%. Então tu vê como é possível eu ser um ditador num ambiente fechado, pequeno, e seria a mesma coisa que eu fosse o Trump lá dos Estados Unidos governante. Mas o pior é que no ambiente corporativo, ele funciona exatamente dessa maneira. Se tu entra num ambiente... Aqui eu não estou pensando se é estatal ou se é privado, tá? Estou pensando no ambiente corporativo ali, as pessoas que querem manter os seus cargos. Se tu entrar e começar a dar ideias para motivação, para fazer as coisas funcionarem melhor, para tudo dar melhor rapidez ou qualquer coisa assim, tu é vista como uma inimiga pela diretoria. Tu é vista como uma pessoa totalmente insuportável para os teus colegas. Porque tu está querendo mudar aquela coisa que eles já estão acostumados, que eles já dominam, que eles mandam e desmandam à vontade. Não dá para... Quando tu entra no ambiente corporativo, se tu tiver ideias maravilhosas, vai para debaixo do chuveiro, fala todas elas, depois escreve numa tábua e bota em cima do armário. Mas não leva, a não ser que tu seja um cargo de chefia. Aí sim, né? Então tu vê que essa expertise que se faz no mundo, como diz, corporativo e logo externo a mim,
eu deveria puxar para mim e ver como é que eu ajo no meu mundo microcorporativo, onde eu sou o chefe, ou sou o mais poderoso, ou sou o menos poderoso, ou sou o mais incapaz e mais capaz. Então, eu trago isso para uma linha de autoconhecimento pessoal, de ver que o mundo lá fora é uma projeção de mim, e não que os outros estão sendo o que eu não sou, e eu sou essencialmente bom, e eu que vejo as coisas maravilhosas, e que deveriam ser e não são, porque está todo mundo errado. Mas então eu sou uma espécie de Deus, que eu é que tenho as certezas que são sempre levadas para o lado da incerteza, mas como eu não suporto incertezas, eu tenho certezas. Então é como tu disse, o meu corporativismo estruturado assim faz bem para mim. Uhum. Então qualquer novidade que possa fazer bem para mais, não me interessa. Então há um narcisismo, um egoísmo constante, sofisticado, que quem olha assim, não, mas ele é o chefe, ele sabe o que é melhor, por que tu quer te meter? Então tu vê como é sofisticada a linha da visão externa e da visão interna de mim mesmo, numa linha de autoconhecimento de como é que eu sou realmente. Muito bem. Agora aqui um amigo diz assim, ó. Essa da anistia antecipada lembra aquele cara que chega de madrugada, da noitada, com um ramo de flores para a patroa. É verdade, né? Já chega trazendo flores. Ah, eu me lembrei de ti, estava na rua, estou trazendo flores. Isso, de madrugada. Eu fiquei bebendo e saindo com a outra, mas eu me lembrei que a minha casa e a minha mulher e meus filhos são a minha segurança. Então eu tenho que dar uma satisfação para eles. Eu vou levar um presente, vou levar uma flor. E o que eu fiz, já que eu voltei, eu tenho que ser perdoado, né? Afinal de contas, eu estou voltando. Estava cheio de boas intenções. E não tem músicas assim, estou voltando. Estou voltando. Mas aí que tá, né? Muitas pessoas pensam assim que quem dá muitos mimos, de repente, não é aquele que faz sempre, né? Um marido que de repente começa a dar muitos mimos para a mulher, ele está com culpa. Dizem, né? Não sei, porque eu nunca fui marido, mas parece que a lenda diz que dado um presente, dado uma joia, dado um vestido, uma viagem, alguma coisa assim, né? Mas isso até nada a ver, né? Pior é quando dão um liquidificador novo, né? Ou não, dão e uma agora batedeira nova. Eu me lembrei daquela coisa, né, de um amigo meu, que no passado tinha um outro amigo que tinha uma causa em São Paulo, né? E que ele então, pelos meandros, conseguiu saber que poderia ganhar essa causa. Eu acho que foi na Justiça de São Paulo. Isso foi lá nos anos 90. Então aí conseguiu falar com o juiz que ele daria a sentença, mas custaria R$600 mil na época, olha só. Bah. Aí o cara pegou o dinheiro, tinha que ser em espécie. Ele pegou o dinheiro e foi para São Paulo, né, para dar para o juiz. E como nesse caminho o processo virou, e tinha uma outra dificuldade, ele chegou lá com 600 mil, e o juiz disse, não, agora é 1.200. Ele disse, não, então o senhor fica com 600 e eu volto para buscar. Não, tu tem que levar de volta e trazer os 1.200 na mão. O cara foi obrigado a viajar 2 vezes para ganhar a causa. Então tu vê que isso está acontecendo o tempo todo, dependendo o nível de influência econômica, de poder político ou coisa parecida. Mas esse é o nosso espírito ainda meio ratazana, né? A gente quer pegar, a gente quer mais, a gente não fica satisfeito nunca. E tem pessoas então, que têm é o lado egoísta aqui nos amigos, né? Pois é, tem pessoas que têm isso numa dose extravagante. E eles têm uma facilidade de ir lá e pegar que a gente fica impressionada com a qualidade da estrutura da pessoa, né? Ela quer lá e ela vai lá e pega. E aí tu fica, mas como é que ela fez isso? Como é que ela engendrou tudo isso, né, para poder fazer? Mas é que parece que a inteligência daquela pessoa, ela está adaptada para isso, né?
Sim, da expertise, que é uma das características básicas desse superego arcaico. Onipotência, que é o narcisismo. Cobiça, onipotência, dominação, expertise, inveja, ciúmes, medo, agressividade. Quer dizer, essa estrutura interna nossa, que busca principalmente através do egoísmo a onipotência de manipular o outro, é uma expertise que cada um de nós tem internamente e exerce de uma forma ético-moral boa ou má, e que aparece nas situações objetivas como um suborno, por exemplo, né? Me lembrei aquele desvio de 400 ou 700 milhões de uma estrutura dessas aí, de bancária, se não me engano, que eles conseguiram o quê? A senha com 15 mil reais a um funcionário da estrutura. Então, a expertise de ganhar algo que me leva é aquilo que tu falou, né? Foi tu que falou na outra vez, né? Me tira logo daqui que estão chegando no meu preço. E essa é uma história que é real mesmo, que foi um amigo do Getúlio Vargas. Não, mas é que esse, digamos assim, esse está na página da história. O Getúlio Vargas disse que ia conseguir alguém que fosse incorruptível. E foi atrás, né? Só que era muita grana, era muito pedido, era muita oferta, era muito, né? Tu fica assim, por exemplo, eu não sou corrupta, tá? Eu vou dizer isso para todo mundo. Eu não sou corrupta, não sei. Eu já me perguntaram e eu já disse, olha, não sei porque nunca ninguém tentou me corromper. Então, por princípio, eu já não sou. Até hoje não sou. Até hoje eu não sou, mas nunca alguém tentou me corromper. Entendeu? Eu acho que essa sinceridade tem que ser legal, porque nunca ninguém tentou me corromper para nada. Então eu não sei se eu sou corrupta. Agora, me colocando na posição de uma suposta pessoa a ser corrompida, eu estou cheia de boleto atrasado. Eu estou com uma pessoa na família com um calo terrível no pé, tem que levar no médico particular que é caro. Eu tô querendo trocar, fazer uma lipoescultura. Eu tô cheia de desejos. E tô cheia de problemas também. Dívidas atrasadas, fazer uma mudança na minha casa, uma decoração, não sei o quê. A vida da gente é cheia de possibilidades, e a gente quer muita coisa, e deseja e precisa. E aí chega alguém e te entrega uma mala cheia de dinheiro. Esse é o problema, esse momento aqui que eu acho que é o momento mais básico dessa história toda. Eu já não estou falando daquele que todo mundo já está ganhando, já está distribuindo para todo mundo, já está tudo organizado. Estou falando a coisa pontual, a pessoa sozinha, que vai ser levada a analisar, a aceitar ou não ser corrupta. Esse momento eu acho que é o momento mais fantástico da vida da pessoa. E a pessoa que consegue dizer não é extraordinária. Mas aí que está, né, Beatriz? Tu colocou uma coisa bem colocada. Quer dizer, normalmente a pessoa crítica de toda essa trama que nós estamos falando, que o mundo é assim, que os outros são assim, que tudo é uma sacanagem, ela nunca foi vítima de uma chantagem, nunca foi vítima de uma atitude de ganhar alguma coisa para fazer algo, porque ela nunca sofreu nessa vida, Sim, até esse momento, o que a seduzisse. Então, a minha indignação é total para lá. Eu não olho que eu teria um preço, porque nunca ninguém chegou perto de mim para dar o preço que eu tenho. Como tu disse, nunca veio alguém me chantagear ou me dizer coisas que eu poderia ter fazendo coisas não éticas, não moral. E como nunca aconteceu para mim, eu tenho certeza que eu nunca faria isso porque nunca fui seduzido. Então o outro é um sem vergonha, um cachorro, um desgraçado. Isso, pior é que é isso, né? Aqui o nosso amigo eu sou essencialmente bom. Como eu sou bom, eu não sou incorruptível. Como é que tu sabe, né? A coisa que aliás, foi num programa de rádio que eu falei isso. A gente estava comentando sobre isso e a pessoa, não, tu te corrompe, Beatriz. Eu digo, não sei. Eu não sei porque eu nunca sofri. Eu só vou saber. Com o teu autoconhecimento. Olha, querida,
nunca chegaram em mim com preço para mim fazer algo. Então, eu sou incorruptível até o momento. Até o momento, talvez eu passe a vida toda incorruptível. Mesmo, pode acontecer de alguém me oferecer e eu dizer não. Mas daí eu vou poder dizer, agora eu não posso. Mas se tu for uma crente densa, assim, tu vai dizer, pode me trazer 1 bilhão e Deus não vai deixar eu me corromper. Ah, tá. Daí já bota na culpa de Deus. Ele se afastou. Eu tenho Deus dentro de mim. É verdade. Agora, essas pequenas corrupções a gente acaba fazendo também na vida, no dia a dia, né? Eu sempre me anistio. Sempre me anistio. Eu tive uma pessoa com quem eu me relacionei uma época, uma pessoa muito bacana, muito legal, muito alegre, muito tudo, etc e tal, não sei o quê. E nós fomos até o banco. Eu fui junto. Nem sei porquê, mas eu acabei indo junto no banco. Quando eu vi a pessoa agindo dentro do banco, doutor Maia, eu fiquei com vergonha. Assim, é uma petulância, uma arrogância, passando na frente de todo mundo e tal, sabe? Eu digo, mas o que essa pessoa pensa que é? Tem fila, sabe? Eu não sei se estava querendo aparecer para mim, eu não sei, porque eu depois não vi mais nessas circunstâncias, mas eu fiquei tão chocada com a mudança de comportamento que parecia que eu estava vendo pela primeira vez aquela pessoa, se vê. Mas por que tu acha que ela ficou tão... Mas ela tinha poder, tinha um certo poder, tem grana. Então tá dentro do banco, ela se sentia meio... todo mundo conhecia, a conta dela era grande, a pessoa tinha, né, e tinha uma visibilidade, não sei o quê, mas a mudança de comportamento da porta do banco para fora e da porta do banco para dentro, apareceu uma pessoa que eu não conhecia. E sem se importar se tinha fila, sem se importar se tinha idoso, sem se importar com nada. Era eu e a carruagem sabe, É impressionante aquilo. Então tu viu ali a onipotência de me mostrar narcisicamente para ti como eu sou poderoso nesse banco. De certa forma, eu aqui tenho um privilégio que a maioria não tem. Esse é o encanto que eu tenho no meu dia a dia, dentro da família, dentro dos amigos, de ser melhor do que o outro. Isso é uma característica pessoal única que a pessoa não se dá conta. É verdade. É verdade. Mas aí, então, voltando para cá, é que a gente no dia a dia, por exemplo, quando tu fura uma fila, quando tu consegue ser atendido antes por uma pessoa, tem tantas coisas que são as pequenas corrupções que a gente fala, né? Se tu fosse agir 100% o tempo todo, só dentro daquilo que todo mundo faz, e vai pra fila, espera o teu momento, não pede ajuda para ninguém para furar a tua fila, sabe? É difícil a gente não fazer isso, mas também não dá para ser o tempo todo 99,99% certinho, né? Aí me lembrei daquela, que eu estava no shopping, num negócio lá de trocar cupom para um prêmio, né? E aí vi que tinha uma fila enorme. Uhum. E aí eu olhei e tinha uma filinha pequena nos mais velhos. Aí eu, vou ser atendido rápido. E aí vi 2 caras assim lá no fim da fila que pareciam assim, uma idade parecida com a minha. Aí eu fui atendido e passei, olha aquela filinha lá, o cara me olhou e disse, o que é, tia? Tá me confundindo? Não sou idoso. Eu sou jovem. Eu sou jovem, tia, que é isso? Eu ainda sou jovem. Brincadeira, né? O que mais... falando em idoso, em jovem, etc e tal, tem a novela da Sete, que está mostrando uma mulher que já foi casada, viúva, e que começou a namorar um vizinho, que é filho da vizinha, melhor amiga dela. E que ela conheceu ele ainda criança. E agora ele cresceu, e ela voltou para morar no mesmo lugar, depois que ficou viúva, e eles se viram e eles, sabe, se encontraram. E começaram a namorar escondido. Ela é bem branquinha, bem branca, e ele é bem negro, é preto mesmo, sabe? E a amiga dela também mas ali não se trata muito dessa questão da cor,
mas se trata o fato de que ela é quase 20 anos mais velha que ele. Né? E aí, pai, a mãe está dizendo horrores, brigando, porque quando é uma mulher mais velha, como é o caso da Odete, que pega os mais novinhos, as pessoas olham meio que com desprezo, né? É uma coisa assim meio tipo nojento, que é isso, né? Exatamente. E quando é uma menina que vai com um velho, é tipo super normal, né? Não tem nada demais, apesar de que hoje em dia já não é tanto assim. Né, mas ainda, por exemplo, um velho de 65 anos, 70 anos, vai casar com uma moça de 20, as pessoas acham chique, bonito, porque ele é grisalho, porque ele é não sei o que e tal, né? Isso. Agora, se uma mulher de 60 anos quiser casar com um cara de 20, a casa cai, né? Em todos os momentos, essa linha ético-moral da sociedade, baseada em parâmetros rígidos, ela sempre há um choque de realidades, né? Então, o padrão antigo era sempre pessoas de uma idade, mais ou menos a mesma idade, casarem e ficarem juntas, né? Uma sociedade onde a abertura começa a ficar mais ampla, como a gente está colocando, os níveis ético-morais sociais são defendidos por aqueles que são mais rígidos, né? E não deixam haver essas aberturas ligadas ao desejo, a empatias que aparecem dessa forma, ou desejo puro mesmo, ou até interesses de uma pessoa jovem casar com o mais velho por causa do dinheiro, por causa disso. Mas numa sociedade aberta como a nossa, os padrões ético-morais sociais aceitos mais antigamente, e hoje estão mudando rapidamente, surgem então esses preconceitos assim violentos que numa novela fica de uma coisa assim muito chocante às vezes, né? E faz parte de uma mudança social isso, né? Uhum. Agora mesmo, né, eu me lembro, eu vi ali que tu falou que boneca com pipi, com um pinto, né? Isso. Quer dizer, tem gente que no passado já, me lembro, né, disse, não, guri, boneca guri, tudo bem, boneca menina, agora daqui a pouco como o gênero é aberto, dá para ter uma boneca menina com pinto. Pois, não, e sabe, eu não, porque exatamente, eu não me lembro, eu tive muitas bonecas quando eu era criança. Eu sempre fui muito desligada, nunca fui uma menina de brincar de boneca, mas eu ganhava. E eu não consigo me lembrar, porque alguém aqui me disse que no passado tinha bonequinhas que eram bonequinhos, né, que tinham pinto, mas eu não me lembro, eu nunca vi. Agora só falta eu dizer que quando eu vi um de verdade eu me assustei. Isso, e aí não, teve uma cegueira psicológica. Só falta isso, né? Olha, eu fui educada muito eticamente. Muito, nossa, uma dificuldade que nada. A gente, quando criança, tem irmãos em casa, né? Todo mundo toma banho pelado, não tem essa. A questão é levar isso para o lado do moralismo, é levar isso para o lado do, uma boneca, uma criança vai ver uma boneca com pinto, ai, que pecado, ai, que não sei, que luxúria. Como assim? Que a criança nem vai notar. Ela vai brincar. Simplesmente brincar, né? Esses tempos eu fui chamado para tratar uma pessoa que está há 6 anos num quarto, né, fechado. E aí descobri que ela era uma pessoa muito ampla, muito capaz, e ela simplesmente fechou as portas porque não queria se tratar, dizendo para mim que eu era uma pessoa excepcional, que eu deveria ler muito mais a Bíblia, que eu acho assim, ela sentia que eu tinha uma certa insegurança. Quer dizer, ela inverteu completamente o quadro. Ela era problemática e eu passei a ser um ser que ainda precisava ler mais a Bíblia e tudo mais, porque ela tinha conhecimento da Bíblia, e simplesmente bloqueou o fato de estar há 6 anos fechada, sem poder sair do quarto por problemas dela. Mas o fechamento pessoal da visão dela nesse nível era assim, um psiquiatra tem que ser um ser maravilhoso, quase um Deus para me tirar daqui ou mexer comigo, né? Mas tem aquelas pessoas que invertem muito
tudo que se fala para elas, Totalmente. né? Não tem? A pessoa que tem a qualidade de inverter tudo que fala. Foi o choque maior que, no fim, eu virei o paciente Sim, dela. saiu de lá, camisa de força. Então, eu me lembrei, Beatriz, eu acho que eu já falei para ti, de um psiquiatra americano, que ele baixava no hospital na quinta-feira de noite e ficava até segunda. Ele baixava como esquizofrênico psicótico. Ia para a área dos psicóticos. E aí ele chegava lá e então encontrava um lá, por exemplo, que dizia assim, eu falo com Deus, eu quero que tu ouça o que o Deus vai dizer. Aí ele, psiquiatra, dizia, não, mas eu falo com Deus de um jeito muito melhor que o teu. E ficava dentro da loucura, vivenciando a loucura do outro e tinha um sucesso enorme, porque no fim o psicótico que falava com Deus ia ouvir o Deus do terapeuta, pensando que ele era louco como ele, de uma outra forma e tinha um sucesso enorme, mas tinha que baixar na quinta e sair na segunda do São Pedro. Mas o nível de confiança de achar que estava falando com um igual devia ser enorme pro doidão. Então, eu Né? entro dentro da zona do outro e lá dentro, na minha visão, então, nova, eu posso manipulá-lo no sentido positivo. Então, um psicótico desse nível pode melhorar muito se o médico for tão louco, entre aspas, tipo, Sim. vamos dizer assim, um script, um avatar, né? Uhum. Mesma coisa que um ator vai numa novela. Tu me dá um script e eu sou aquele personagem. Mas não sou eu que sou o personagem. Então, Agora, lá eu posso manipular. é grandioso um terapeuta assim, né? Eu não faria. Cara, Eu acho que ele é meio louco mesmo, mas em todo caso, ele deve ter tido histórias lindas para contar, né? E aí, doutor Maia, será que vai vir mesmo já está sabendo do AI Atlas? AI Atlas? Dessa espaçonave que está vindo em direção à Terra? Não, isso ninguém me contou ainda. Não sabe, nós estamos. Isso é notícia oficial, viu? Existe foi detectado eu vou pegar os dados aqui, porque eu não tenho aqui, vamos ver aqui o que sai, né? E Atlas, etc e tal. É assim, seria uma espaçonave que estaria vindo para cá em termos como se fosse uma pedra. Está vindo do espaço exterior. É um asteroide. Tipo um asteroide. Mas eles estão detectando que é uma nave espacial. E estão achando que é de altíssima tecnologia, que pode significar que seja uma outra civilização. E aí já estão fazendo uma série de coisas como é que chama? Na NASA e afiliadas, né? E eu pensei... E a fake news disso, tu já testou? Não, por isso que eu estou colocando aqui. Ainda não está sendo vista como uma fake news, porque ela realmente existe. Entendeu? Ela simplesmente tu te lembra existe. do Muamu? Isso, dizem que é mais ou menos que o Oumuamua, ou qualquer coisa parecida com isso, ele foi realmente alguma coisa nesse nível que passou por aqui também. Então, esse Atlas, Atlas, uma coisa assim, o nome dele, ele seria um planeta que estaria passando para cá e poderá vir em direção à Terra. E já tem até uns estudiosos querendo ir até ele e explodir. Entendeu? Porque há uma série de hipóteses. Até agora está sendo inaugurada essa semana no sul do Chile, La Sierra, né, que é a cidade mais no sul do Chile. E lá já tem 2 ou 3 telescópios gigantes que estão prescrutam o universo, né? E agora foi inaugurado um que, só para ter uma ideia da câmera de fotografia dele,
Um celular 16, que é o último a ser lançado do iPhone, tem 48 pixels, que é milhares de capacidade de memória, né? Só essa câmera teria 3.500 pixels de imagina. capacidade de perceber o universo. E eles vão, durante 10 anos, tirar fotos, fotos dessa parte toda do hemisfério sul, do universo, e poder ver todos os objetos que vêm. E só em 4 ou 5 dias, até hoje, detectaram 10 mil asteroides e mais 3 dias ou 5 dias ali diz que eles já detectaram mais de 2.500 asteroides, e sendo que 7 deles estariam, vamos dizer, em órbitas próximas de passar perto da Terra. Então, realmente, quer dizer, com essas capacidades astronômicas hoje de detectar objetos, eu fico pensando, bom, quanto de fake news tem nessa nova colocação desse Atlas aí, e a capacidade que a gente tem de destruir ou desviar de rota através de um foguete, uma bomba atômica de hidrogênio, em relação a um asteroide que se aproxima da Terra, né? Então fala que o físico Avi Loeb, professor da Universidade de Harvard, no seu blog, ele apresentou a possibilidade de que o cometa interestelar seja produto de uma civilização alienígena após examinar os primeiros estudos sobre o 3I Atlas. Eu estava falando do A, né? É 3I Atlas. Esse foi o ponto de partida para as principais hipóteses. Então, as suposições se popularizaram na internet e cresceram conforme astrônomos divulgavam pesquisas do cometa. Uma das primeiras, que foi publicada em agosto, apresentou a hipótese de que a abundância de CO2 no cometa seria um sinal de queima de combustível. Aí tem um outro físico que também trabalha com astronomia, diz que essa é uma suposição sem fundamento, porque não tem nada a ver, né? A não ser que seja um produto altamente tecnológico, que nós não conhecemos ainda. Mas esse cara de Harvard disse que ele é, sim, a possibilidade dele ser a passagem por aqui de algum grupo de outra civilização, de outro planeta, de outra até galáxia, porque nós mandamos para o espaço a nossa localização e convite para serem visitados, né? Então, o pessoal acha que esses convites já foram vistos em algum lugar e que existe a chance desse pessoal estar chegando agora. E que, então, tem uma série de coisas que estamos falando do assunto. Eu sou completamente ignorante nisso, mas sou uma curiosa, né? Obviamente. Não, são notícias interessantes, mas quando esse Oumuamua passou, tudo isso que tu está me dizendo foi falado. Inclusive apareceu até Eram Deuses Astronautas, do Discovery, um filme sobre isso. O Oumuamua passou como é que eles chamam? São objetos interplanetários, interestelares, que vêm de outras posições e atravessam a galáxia. E a velocidade do Oumuamua era assim de 300, 400 mil quilômetros por hora. Por hora, é a mesma coisa. Não tinha nada que prendesse ele. Não, eles falam isso, eles falam também do Oumuamua. Exatamente porque ele tem mais ou menos o mesmo estilo, né? E depois um outro também, depois do Oumuamua, que é antes desse que tu está falando. Que era um asteroide que esse passaria perto da Terra. Mas para haver catástrofes gigantes aqui no planeta, teria que ser como aquele que explodiu há 65 milhões de anos no Golfo do México, né, que tinha quase 10 quilômetros de largura, de não sei quanto de espessura, quer dizer, tem que ser uma massa muito grande para acabar com... Tem que ser um Pedrão. Tem que ser um Pedrão. Mas, doutor Maia, eu vou continuar falando, porque eu sei que esse é um tema que o senhor gosta bastante, né? Porque eu quero falar sobre a minha desconfiança. Aqui, os estudos iniciais sobre o 3I Atlas revelaram que ele vem da direção da constelação de Sagitário,
de uma região próxima ao limite com a constelação de Escorpião. Eu acho que eles vêm me buscar, porque eu sou de Sagitário, então eles vêm me buscar. Mas saindo da bobagem aqui, vou continuar no assunto. Esse dado foi necessário para que surgisse na internet uma associação entre o cometa e o sinal UAU, que é um sinal de rádio intenso da mesma direção captado em 1977. Tá? Isso se juntou ao fato de que a Voyager, sonda com um disco dourado contendo registros da história da humanidade, também estaria direcionado para essa região. Então, que eles teriam lido e estão vindo para cá, né? Mas o que isso aqui me traz, tá? Aonde eu quero chegar? Que é o seguinte. Sim. O Império, leia-se Estados Unidos, e o sistema financeiro internacional, essa coisa toda, né? Ele tá meio perdido, né? Tá meio, principalmente os Estados Unidos. Agora mesmo eu estava vendo ali o Sachs dizendo que o Trump está fazendo o mundo odiar os Estados Unidos e está perdendo todas as forças, né? Então, eles estão perdendo, eles estão assim, ó, como nasceu ali aquele grupo que a Dilma é a presidente, o BRICS, o mundo está meio que dando uma virada, né? Há um momento estranho na questão do mundo. Economicamente falando, sistemas e poder e guerras e tal, a coisa também mudando também pelo peso da China e tudo mais. Mas aí me passou pela cabeça, essa cabeça aqui que está meio fora de forma, me passou pela cabeça, quando eu comecei a ver porque aqui tem várias, se o senhor for olhar agora depois, você vai ver que já tem muita coisa sendo dita sobre isso, inclusive já tem gente achando que tem que ir lá explodir, porque é uma nave que vem vindo aqui para nos, né, para dominar o mundo e tal. E eu fiquei pensando, olha, aqui internamente os Estados Unidos não tem mais inimigos, certo? O poder ali, o poder central do mundo não tem mais inimigos. Ele já foi lá, guerreou com todo mundo, ele manda ordens, quer mandar na tua casa, na minha casa, eles estão assim já, até meio sem graça de tanto poder. E estão perdendo essa hegemonia. Se houver um inimigo espacial, a tendência é todos os governos se juntarem, esquece as nossas dúvidas, as nossas brigas, e vamos salvar a nossa terra. Né? Vamos brigar contra alguém lá de fora. E para isso precisa uma união. Então me passou pela cabeça que isso pode estar sendo, inclusive, até já meio que montado, para num determinado momento haver um aviso mundial, está vindo em nossa direção, nós precisamos do apoio de todo mundo, nós precisamos nos unir, ou eu tenho visto muito filme? Eu acho que o pensamento está de acordo, quer dizer, quando uma briga, vamos dizer assim, é muito grande numa determinada posição e ameaça outras zonas que não tem nada a ver com essa briga, há uma tendência à contenção, né? A gente evita que haja esse tipo de ação. Então, o teu raciocínio é lógico e tranquilo, mas ele também tem que ser visto dentro do nível de realidade, assim, bem objetiva, né? Sim. Se essa é uma ameaça real e não é mais um Oumuamua que passa através do nosso sistema solar sem problema maior nenhum e é apenas um asteroide, essa é a chave principal. Agora, tu tem razão, por exemplo, o fato do Trump estar tomando essas atitudes gerou o quê? Uma união muito grande da Índia, da China, da Coreia do Norte e de países outros menores que nessa vêm dos Estados Unidos. Então, realmente, há uma divisão de poder no mundo hoje e que, hipoteticamente, deveria haver uma contenção para não haver uma guerra. Então, a guerra seria de influências econômicas e tudo mais e não mortal. É um novo tipo de guerra que evita a mortalidade. E a tendência, então, é parar guerras que matam. E se haver apenas guerras de poder. Aí está de acordo, quer dizer, dois
duas posições no mundo hoje que estão se enfrentando, lideradas uma pela China e os outros países ligados à China, e até uma coisa bem... a evolução chinesa tecnológica ligada à inteligência artificial é cada vez mais fantástica. Assustadora. Até nessa como é, parada militar que aconteceu lá, todos eles, apareceu os androides cachorros que estão preparados para a guerra, montados atrás dos tanques. Quer dizer, indicando que breve os soldados seriam androides, indo à guerra, não pessoas. Então, os avanços são tão grandes que evitariam quase que houvesse mortalidade física. Parece que as guerras seriam sem pessoas morrendo, né? Porque são androides e tecnologia avançada. Agora, se essa nave, como tu diz, é uma ameaça ao planeta, aí todo o planeta, não tem dúvida, vai se unir e provavelmente vão se juntar todos para mandar bombas de hidrogênio para desviar a direção desse asteroide. Não, se mas ele for simplesmente um asteroide. Isso. Agora, se for uma tecnologia avançada, nós sabemos que tecnologia avançada, eu me lembro da nave Enterprise, que ela se aproximava de civilizações que tinham descoberto a tecnologia chamada VARP, que é a capacidade de viajar mais veloz que a luz. E então, na ficção, essa nave se aproxima da Terra, porque ela é total das galáxias, né? Se junta a galáxia toda de conhecimentos científicos avançados, e aí se aproxima da Terra. O primeiro filme é assim, se aproxima da Terra porque um engenheiro descobriu o motor VARP. Então, ele entrou no nível de tecnologia avançada, civilização número 1. Não se destrói mais e faz parte da civilização galáctica. Eu lembro que aquele físico, como era o nome dele, aquele da cadeira de rodas, não vou lembrar agora. Ele o disse, Hawkins. O Hawkins. É aquele que mexia só um dedo. Isso. Ele disse que nós não deveríamos fazer esse tipo de convite, porque assim como o que fizeram os europeus quando chegaram na América, eles dominaram, roubaram, mataram, né? E que essas novas civilizações que a gente fica chamando para cá, convidando para cá, se elas realmente chegassem aqui com um nível de superioridade tecnológica 1000 vezes maior que o nosso, provavelmente eles nos tratariam da mesma maneira como trataram os indígenas, né, nas Américas. Pois é, mas tu vê, aí acontece uma outra coisa interessante. Vem cá, eu e tu, por exemplo, que estamos sempre preocupados com essas coisas avançadas e tudo mais. Quer dizer que uma civilização avançada, ela seria absolutamente invasora e todos os níveis civilizatórios maiores que aconteceram, desde a Grécia, Roma, que até lá na Grécia inventaram a democracia. Quer dizer, eles não têm nenhuma noção, assim como hoje nós protegemos as florestas e protegemos os povos naturais ou antigos, damos condições aos indígenas. Quer dizer que uma civilização 1 milhão de anos à nossa frente é um explorador assim daqueles de querer tirar o nosso sangue, tudo é vampiro. Não tem uma capacidade maior de dizer, olha, vocês nos convidaram e vocês estão à altura agora de receber esse conhecimento maior, até mais espiritualizado. Quer dizer que toda a civilização avançada vem aqui para explorar e nos fazer trabalhar 24 horas por dia. Olha, eu particularmente... É um desprestígio a eles, né? É verdade, mas eu particularmente... Assim, ó, eu imagino que talvez exista alguma coisa, não sei aonde, não sei quando, mas quanto mais tecnológica for, quanto mais máquina for, se precisar dos nossos, do que nós temos aqui, água, se precisar de petróleo, se precisar de ouro, do que a gente tem aqui, eles acham que vão chegar pegando mesmo, não vão chegar... Sei lá, eu penso que não.
Eu já estou pensando assim, que à medida que, vamos dizer, eu e tu evoluímos para uma bondade maior e uma empatia com o outro, tem budistas, por exemplo, que não constroem templos aonde tem minhoca, porque eles consideram que a minhoca tem uma consciência vinda dessa linha mais espinosa. Quer dizer, Deus está em todos os lugares. Será que essas civilizações avançadas não também descobririam alguma coisa boa na consciência humana ou nas consciências que aparecem aqui no nosso, desde uma bactéria até o homem? Puxa, a gente parece que projeta o nosso explorador no outro, esperando sempre que eu O pior, sou né? um produto a ser explorado. O pior, a gente sempre espera o pior. Então aí eu estou de acordo então com o Lula, vamos tratar os pobres, né, melhor? Mas e a nós verdade... pobrezinhos vamos ser tratados como merdas. Não, mas na verdade eu acho que a gente atrai mais ou menos aquilo que a gente é, né? Então, eu fico pensando, né, pensando numa luta mundial, de repente, assim, olha, nós vamos ser invadidos por uma raça extraterrestre. Isso não pode ser dito assim, não, porque as pessoas vão para a rua e vão fazer horrores, né? Não dá para ser dito assim, mas eles podem fazer esse tipo assim. Eu estou tratando da ideia como sendo uma grande fake news que eles estão montando, que eles estão fazendo. Porque eles não têm mais inimigo interno. Agora, inclusive, já estão até falando de tratar o próprio povo americano como inimigo interno, né, que saiu disposta, etc. e tal. Mas eles não têm mais aquela grande projeção que tinha quando na Primeira Guerra, da Segunda Guerra, porque hoje os povos estão muito mais atentos, né? Então, para não sossobrar, para não ser destruída a civilização que é a campeã, que é a dona, que manda, que desmanda, ou seja, o império norte-americano e com os chavistas, se pintar um inimigo externo, eles podem fazer demorar mais um pouco ainda o fim do sistema deles. E com toda a mídia na mão deles, eles podem botar um pavor de uma tomada aí com uma nave-mãe, alguma coisa assim, até aparecer, porque eles hoje podem aparecer qualquer coisa no céu, em qualquer lugar, né? Que é aquela, como é o nome daquilo? Aquilo que a pessoa pode fazer um show no palco lá, eles mandam lá, alguma coisa assim que a pessoa pode ter, até um projeto nesse sentido, né? Por isso que eu digo que nós temos que ficar atento aos dois lados, o lado bom e o lado mau. Eu vou te mandar até um filme que foi lançado na Netflix agora, que o cara é um cientista que descobriu a vida depois da morte. Então, cientificamente, parece que seria, na visão colocada por ele, assim, na mídia, é muito melhor do que aqui. Aí começou a haver suicídios em massa, 4 milhões de suicidas. Então, o filme todo se baseia nessa complexidade, onde é melhor, aqui ou lá. E é interessante o final, que eu não vou falar, mas eu vou te mandar o nome do filme, que é muito interessante. Então, ele coloca bem isso, quer dizer, os caminhos são positivos, negativos, o tempo todo se trocando. E num mundo como o nosso hoje, a tendência é descobrir coisas mais perigosas ou difíceis que nos deixam inquietos. Tu te lembra aquela turma que se suicidou porque uma nave passaria para levá-los para outra dimensão? E foram encontrados, foram 48 lá nos Estados Unidos, deitados na cama porque eles todos tomaram barbitúrico numa dose que é mortal. Mas eles, nessa junção ali do grupo, tinham certeza que essa nave passaria e pegaria o corpo astral deles e levaria para uma dimensão muito melhor do que aqui. Então, o fanatismo e usando uma fake news nos traz o pior do futuro, né? Sim, não dá para falar para a população, nem para mim, porque eu também vou ficar impressionado. Não estou querendo dizer que eu sou melhor, mas assim, falar para a população mediana
com terror ou com uma possibilidade de um mundo melhor do que daqui, porque nós temos uma insatisfação que é raiz, né? A gente está sempre reclamando de estar aqui. Porque é ruim, a gente, a vida é boa, mas não é. Só que não. Não sei o que, né? Então, se a morte me levar para um lugar melhor, eu posso, realmente, então fui, né? Não tem por que ficar aqui. Isso pode, como no filme que eu vou ver de tarde, vai acontecer. As pessoas se matarem em massa. Por quê? Porque alguém disse que lá do outro lado é muito melhor que aqui. Agora, vai chegar uma nave espacial, vai assumir tudo, né? Vai assumir o mundo e tal. E como é que vai ser, né? Eu não quero ficar aqui, eu tenho medo de ficar aqui. Deus, vou me ajoelhar, vou começar a gritar por Deus e tal, né? É o holograma. A Cláudia aqui me ajudou. Obrigada, Cláudia. Através do holograma, eles podem montar uma nave espacial em cima de algum lugar. Já vi em filmes isso. Acho que aquele filme que era para salvar a América, uma coisa assim, apareceu, né? Eles podem fazer um holograma. Porque no que eu me pontuo, apesar de achar que eu sou muito doida, é o fato de que eles não vão ter pudor para fazer qualquer coisa para salvar o Império. Eles vão querer salvar o Império. E aqui dentro, qualquer coisa que aconteça aqui dentro não vai mais causar aquele momento. Nenhuma sociedade mais vai se atirar, como aconteceu naquela Guerra dos Mundos, um programa de rádio, que ninguém ouviu aquele programa e as pessoas saíram correndo rua fora e tal. Isso não vai acontecer mais. Eles precisam agora de uma coisa mais concreta, uma coisa mais forte, para poder unir toda a humanidade e eles continuarem como sendo os salvadores. Os únicos que têm isso, têm aquilo. Eu estou só viajando na hipótese de ser um álibi perfeito para conseguir um inimigo poderosíssimo que tem que unir toda a humanidade. Mas aqui é muito suco de limão, acho, sabe? Então, são hipóteses interessantes, mas que nós temos que ficar atento a isso, essa duplicidade do que é verdade e o que é mentira, né? Que é uma característica constante ligada ao poder, né? Eu fazendo tu acreditar numa determinada coisa, Isso. vê que tu colocou ali o Barak Spinoza, que mostra bem, né? Que na visão dele, Deus está em nós e em todas as criaturas. Então, a minha perspectiva de Deus é única, pessoal minha, e não deveria ser enquadrado numa religião ou num caminho determinado. Mas eu preciso, às vezes, de uma crença, então eu crio uma religião, eu sigo essa religião, eu tenho fé nesse caminho e tudo mais. Mas numa colocação mais filosófica, todos nós temos abertura e perspectiva de enxergar a realidade ou a divindade do jeito pessoal que eu tenho, né? Então, é tudo tão aberto que eu tenho que me situar o melhor possível dentro de um caminho meu. E ver que o mundo hoje, realmente, todas as hipóteses que tu levantou são possíveis. Mas nós estamos aqui vivendo nesse momento, então ficamos atentos, né? Pode ser, né? Desde que eu vi a história ali, eu digo, não sei. Enfim, mas o senhor já assistiu, a Maria Helena aqui está perguntando, se o senhor já assistiu como é o nome o Clube do Crime? Clube do Crime às quintas-feiras. É um filme inglês só com atores top. É um clube do crime, tem 6 pessoas, tá? Pelo menos estou vendo aqui. 4 aposentados resolvem antigos casos de homicídio por diversão. Mas seu hobby torna um rumo inesperado quando eles se deparam com um verdadeiro assassinato para desvendar. É um estilo assim meio Agatha Christie, né? Isso, quer dizer... Clube do Crime. Agora, por exemplo, tem um outro também que eu vi por acaso, que eu achei interessante o nome, Duas Covas na Netflix. Eu também vi. Uhum. Duas covas significa a vingança. Sempre que tu quer te vingar de alguém, tu abre 2 covas, uma para ti e outra para aquele que tu vai te vingar. Significando que
nessa linha agressiva de vingança, sempre os dois sofrem problemas. Então, mas eu acho interessante quando a Maria Helena fala isso, que então vê o lado negativo que existe lá fora, para eu entender o lado negativo que me habita. Uhum. Porque senão eu fico assim, eu sou essencialmente bom e o mundo lá fora é que tem o mal. O mal está lá fora. Não, o mal está dentro de mim. Eu apenas estou enxergando coisas do mal hoje com a tecnologia que se tem, ou com a possibilidade de ter ela cada vez também ao nosso lado, numa hipótese absolutamente nova de realidade no mundo todo, né? Então eu tenho que estar aberto a essa duplicidade que existe lá fora, que agora sou eu. Eles. Então, se o mal para os outros, em mim não tem nada, eu sou essencialmente bom, é mais ou menos aquilo que a gente falou da capacidade de eu ser comprado, né? Meu preço não chegou, nunca ninguém me pediu alguma coisa que tivesse que pagar um preço que eu não estaria disposto a pagar, dependendo do quanto estão me oferecendo. Então, tu vê que como essa complexidade, quer dizer, qual é o preço da Beatriz, qual é o preço do Maia? Nunca ninguém ofereceu nada nem para ti, nem para mim. Mas eu, então, critico aquele que fez alguma coisa por um preço. Ah, mas e eu? Será que eu não tenho preço? Essa pergunta é que eu digo. Sempre, tudo é a partir de mim lá fora. Projeção minha do mundo lá fora está dentro de mim, né? Essa é a linha do autoconhecimento. Doutor Maia, É da própria terapia, né? Temos aqui uma fala de uma amiga falando o seguinte: ela foi se inscrever para um emprego em Santa Catarina. E chegou lá e ali tinha também candidatos com sintoma não, como é que a gente diz quando o médico já disse que ele tem diagnóstico de autismo. E autismo leve. E ela disse que fez o exame, tinha 2 pessoas com autismo leve e mais 4 candidatas. A moça que fez o trabalho com ela, atendeu ela e fez todas as perguntas e tal, ela disse que ela tinha toda a possibilidade de ser enquadrada, né, de poder assumir o cargo. E agora soube nesse final de semana, hoje ela soube, que os 2 candidatos com autismo leve foram contratados e os outros que não tinham autismo não foram contratados. E ela disse que já conhece 3 pessoas que viveram a mesma situação. Será que é uma grande coisa conseguir um diagnóstico como esse? O autismo até agora sempre foi considerado assim uma coisa excepcional. Até a criança autista é tratada de forma diferente, dependendo do grau do autismo, né? Agora, tem também o chamado autismo savant, que gera possibilidades, naquela diagnóstico autista, a pessoa ser muito especial, por exemplo, em matemática, em algum tipo de talento que fica bem, vamos dizer, bloqueados numa direção. Então eu posso ter um talento que naquele momento lá da avaliação, essa pessoa com um diagnóstico de autismo número 1 ou 2, serviria para aquele tipo de trabalho porque tem uma capacidade de memória concentrada numa direção. Então isso é outra coisa complexa que pode estar acontecendo, porque o autismo savant é o cara que tem uma especialização avançada. Ele é extremamente, vamos dizer, capaz e inteligente de avançar. Quase todos esses que com 12 ou 13 anos já estão quase na faculdade, é um tipo de autismo chamado savant. Então eu não sei se lá, na avaliação que ela está falando, não descobriram nessas pessoas que foram contratadas uma inteligência superior em algum talento ou alguma linha que interessou para quem está contratando. Então tem que ser visto nessa linha. Pois é, e como está ficando normal, comum, de repente a pessoa dizer, eu descobri que eu sou autista.
Será que tem muita gente fazendo aqueles testes em casa? Porque eu acho isso muito sério, né? Para a pessoa dizer eu sou autista, eu sou... Sim, mas como tem o autismo savant, que é o sábio numa direção única, uma capacidade intelectual ou de memória muito avançada. Me lembro de um que decorou o guia telefônico da época, sabia tudo decor. Ou tem uma mente fotográfica, quer dizer, é um tipo de autismo que tem um interesse determinado em determinado lugar. Um guri de 16 anos que na Inglaterra descobriu uma falha do Google e mandou dizer, olha, vocês estão com essa abertura possível de hackeamento. O guri foi contratado imediatamente como engenheiro do Google. Porque é uma capacidade excepcional, né? Esses dias um guri aí foi contratado, o Miguel Nicolelli estava contando, que o guri foi contratado, ele montou uma coisa dessas, né? E tem assim essa coisa, dentro desse mundo que eu desconheço. Então eu vou dizer assim, ele montou uma coisa dessas e uma grande empresa dessa, não sei se foi Google, qual foi, comprou dele por não sei quantos bilhões, comprou esse que ele montou, que ele fez, que ele descobriu, e contratou ele por não sei quantos milhões por mês. Pois é. É um mundo que está totalmente fora do nosso enquadro, assim, né? Não dá nem para começar. Então, pois é, que numa tecnologia avançada, tu descobrir alguma coisa desse tipo, né? Aí esse telescópio novo aí está querendo estudar o que eles chamam de matéria escura e energia escura, que são os grandes mistérios do momento. E aí, então, um deles diz ali que se nós descobrir qual é a partícula que gera a matéria escura, então a matéria escura parece que fica em 25% da matéria do universo que até hoje não foi detectada. E a energia escura fica com quase 70%. E a nossa matéria bariônica, que é a que nós estamos aqui falando, eu e tu, só é 5% do universo. Olha só, 100% do universo é matéria escura e energia escura. O primeiro que descobrir a partícula que gera a energia escura e a matéria escura é que nem aquele que descobriu o Higgs, a partícula de Higgs, né, que era que dá densidade à matéria. O nome dele é Higgs e ele foi, o nome é Olha, estamos com problemas agora na sua conexão. Está começando a dar problemas na nossa conexão. Então, a gente já está terminando. Doutor Maia, o senhor soube? O senhor consegue me ouvir bem? A gente está se perdendo aqui. De novo, né? Mais ou menos da mesma forma como aconteceu. Está vendo assim, né? Está desconectando. Beatriz, eu acho que é uma civilização extraterrestre que não quer que a gente fale sobre a matéria. Tenho certeza disso. São eles atrás de mim. Agora, exatamente. São Beatriz eles. está entrando demais nas coisas. Não, ainda mais que eles vêm lá de Sagitário, e eu sou de Sagitário. Desconfiei desde o começo. Fiquei preocupada. E a Voyager está lá pertinho, né? Porque ela está viajando há mais de 50 anos, né? Na direção desse lugar. Tá viajando. Quilômetros por hora. E parece que disseram que ela já foi visitada. Que eles já sabem que ela foi visitada e que tem modificações dentro da estrutura dela. Entendeu? Então, eles já sabem que nós estamos convidando. Mas eu queria terminar com o senhor aqui, contando uma tragédia, né? A tragédia, obviamente, infelizmente, que o senhor, não sei se o senhor chegou a ficar sabendo de um pecuarista do Rio Grande do Sul, lá de onde é mesmo que ele é? Ele é do interior. Ele tinha 45 anos, aqui do Rio Grande do Sul, Passo Fundo. Carazinho e Sarandi.
tá? É de Carazinho. Jonas Stefanello, 45 anos. Ele comprou um veículo, um Porsche Cayman. Um Porsche Cayman não é pouca coisa, né? É um carro e tanto, mas não sei quanto é que é, mas é muito dinheiro. Ele... É 1,5 milhão. 1,5 milhão. Comprou um carro desses. Ele comprou o carro, foi na operadora lá, não é operadora, né? Que vende lá, foi buscar o carro, pegou o carro, foi dar uma banda, né? Entre Santa Maria, Carazinho e Chapecó, né? Que já é em outro estado, mas ele simplesmente bateu com o carro e morreu. Sabe? Ele morreu em acidente 2 horas após comprar o Porsche. Aí eu já vi essa notícia várias vezes e fiquei pensando, deve ter morrido feliz, né? Em alta velocidade, provavelmente. Sim. Né? Entrou no céu a mais de 200 km por hora. 200 km por hora, mas ele estava fazendo alguma coisa que devia dar uma satisfação enorme para ele, né? Mas não tem dúvida, né? Quer dizer, um carro como esse é aquele que em 5 segundos vai a 100 km por hora. 300 km por hora. Ele devia estar muito contente, muito feliz. Não estou aqui dizendo que tem alguma coisa boa o fato de ter morrido. Mas eu estou querendo imaginar a circunstância em que ele estava curtindo naquele horário ali. Né? Ele estava numa estrada, sem movimento, vazia a estrada, com um carro, uma potência enorme, que ele devia estar sonhando há muito tempo em comprar, né? E, de repente, ele pisou no acelerador com toda a vontade para alcançar o tamanho que ele queria, né? Ele havia feito o aniversário 2 dias antes e acabou que ele simplesmente saiu da pista na 166, no quilômetro 166 da BR-386, em Carazinho, bateu bateu em alguma coisa, né? E morreu. Aí eu fiquei pensando aqui com os meus botões, enquanto a gente estava pensando tanta coisa, né? Ele devia estar muito satisfeito com o que ele tinha comprado, com o que ele tinha adquirido. E se sentindo livre total, né? É a morte chamada morte dentro da felicidade que eu estou vivendo no momento, né? Uhum. Agora o senhor falou isso, eu me lembrei que lá nos Estados Unidos eles estão usando um termo que eu não sei se é usado em todo o resto do mundo, mas eu só vi agora, que é a morte por desespero. O número de mortes por desespero nos Estados Unidos explodiu. E aí como é que é a morte por desespero? Pessoas que usam drogas, pessoas que usam álcool, pessoas que se suicidam, pessoas que usam remédios contra dor, e aqueles remédios que eles estão usando lá como drogas, né? Então diz que eles não sei se sempre foi assim, agora é que eu vi, né? Mortes por desespero. Que é a característica do suicídio, né? Eu me lembrei de uma amiga aqui que é do posto policial. Ela atende em Porto Alegre mais ou menos 4 a 5 suicídios nesse lugar da delegacia dela por semana. E se tu for ver os motivos de suicídio, posições desesperadas de vazio, de sem sentido, de perdas, de relações amorosas, de tudo que é tipo de desespero. Que eu não tenho mais perspectiva de vida, então eu não aguento a dor depressiva ou ansiosa da minha consciência e penso que se eu apagar a consciência de uma forma rápida, eu fico livre dessa dor impossível, que é muito pior. Por isso que tem adolescentes que até se cortam para evitar a dor psíquica, que ela é muito mais forte que a dor física. Então, no momento que eu me corto, eu passo a ter uma dor física que é mais possível de aguentar do que a dor psíquica, que é o desespero, né? Pois é, eu soube de uma menina não exatamente, mas uma mulher, que ela
fazia por todo tipo para alguém bater nela, de vez em quando, porque ela disse que gostava disso, de sentir a dor e a humilhação. Sim, porque aí entra o que a gente chama, já falou várias vezes, chamado narcisismo negativo. Eu adoro viver de uma forma sádica ou dependente, ou vivências ligadas ao desespero e ao desprazer. Quer dizer, é o chamado prazer negativo. Sadismo e masoquismo. Eu gosto de ser dominada. Me bate. Todos os tipos de perversão têm essa linha. As perversões sexuais, o abuso de animais. Eu tenho um prazer enorme, assim, de amarrar uma lata no rabo de um gato e deixar ele correr, assim. Me dá uma tesão isso. Uhum. Quer dizer, são as linhas chamadas sadomasoquistas, que nos habitam o tempo todo. Então, esses níveis sadomasoquistas nessa linha perversa são bem nítidos, né? Então, eu gosto de apanhar, eu gosto de dar no outro, eu gosto de fazer coisas que doam, que eu tenho prazer, assim, em fazer o outro ficar por baixo, criticar. A Odete Reutemann é um exemplo disso, assim, de dominação absoluta. Então, o sadismo e o masoquismo faz parte da nossa natureza. A gente tinha que ter falado mais da Odete, porque essa semana, quando ela apareceu tomando banho, debaixo do chuveiro, encolhidinha, chorando, que peninha, né? É o outro lado da pessoa que a gente não pensa. Mas ali tem uma explicação em que pela primeira vez ela percebeu que o filho não está morto, vivo. Que ele está vivo dentro da limitação. E quando ele olhou para ela e percebeu ela viu que ele está vivo. Nesse momento ela foi tocada. Quer dizer, ela viveu uma situação de culpa interna de ter dito até agora que ele estava morto e que não existia mais ele, por isso que ela tratava ele como morto. Nesse momento ela entra numa zona de culpa interna profunda, porque um sadismo dessa ordem protege de todo tipo de culpa. Sim. Eu que sou o dono, eu que manipulo tudo. Mas atrás do sadismo absoluto tem uma culpa básica de dominação, que eu domino todo mundo. Então, a culpa existe inconscientemente mesmo na pessoa sádica. Então, ela ali viveu uma coisa, como é que eu posso tratar um vivo como morto e ao mesmo tempo matar um outro filho, porque não vou dizer que esse vivo pode salvar esse morto pode salvar o vivo. Foi aquele momento que ela olhou no olho dele e viu que ele estava vendo ela, né? E quando ela se abraçou nele e o apaziguou, ela se aproximou do filho vivo. Uhum. Isso deixou uma bagunça interna que aparece bem no chuveiro, ela vivendo aquilo, até montar de novo a estrutura sádica que a protege, que é uma armadura, né? Sim. Aí ela voltou e não abriu campo para dizer que vai salvar o filho. A novela é que vai abrir campos para que descubram que ele está vivo, né? Então pode ser que salve o Afonso. Mas a complexidade interna ali apareceu. O sadismo que me protegia foi abalado pelo... Sim, eu fui flagrada, né? Eu fui flagrada. Eu até li esses dias e comentei aqui na aula que faz muito tempo que a gente não olha uns nos olhos dos outros quando estamos falando. E aí eu fiquei pensando que realmente eu não costumo muito focar, assim, olhar nos olhos da pessoa. Que é estranho, né? Que na verdade tu fala com a pessoa, mas falta alguma coisa daí, né? O olhar nos olhos sempre é ou constranger o outro olhando direto ou é paquera. Ah, é? Tem duas linhas de olho. Olhar muito e ficar assim, olhando o outro, sempre é meio constrangedor. Uhum. Se passar um certo limite, aí é paquera. Tá interessado em mim? Então vai ver que eu nunca fiz mesmo e não tinha sabido. Tô achando que tá em falta. Ainda bem que eu tô falando contigo, né? Porque senão eu ia sair por aí olhando nos olhos de todo mundo. Olha, Beto, isso aí, né?
Tá Experimenta assim fazer o olhar seco, assim, que é um tipo de Não, jogo mas é também. nem nos filhos. A gente olha olhando para os lados, a gente está conversando com os filhos, a gente tem uma certa dificuldade de olhar. Pelo menos eu me dei conta quando a pessoa falou. Eu digo, eu costumo não olhar nos olhos nem dos filhos. O olhar nos olhos dos outros é uma coisa que está. Mas agora isso é uma tochada, é constrangedor. Tu vai constranger se fizer isso, ou então tu está demonstrando. Vamos nessa, né? Vamos nos Interesse, pegar. interesse. Vamos nos pegar. Toda paquera é olhar nos olhos, né? A música que ela já diz tudo, né? Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Tá certo, doutor Maia, muito obrigada, bom final de semana, fique em paz, um abraço da família. E seguimos, né? Não tem saída. Não tem saída. Vamos esperar essa civilização avançada. EI Atlas. Pode procurar aí para saber. EI Atlas. Abraço. Obrigado. Um abraço. Tudo de bom aos ouvintes todos também. Conversei aqui com muito prazer, uma pessoa muito querida nossa, né, com o nosso amigo, o psiquiatra, psicanalista, Herbert Edson Maia. Tem sempre estar com a gente aos sábados, quando a agenda dele permite, né? Gente, foi um prazer conseguir fazer de boa, tá? Tô ainda meio assim, né? Mas agora eu vou ficar bem quietinha pro final de semana. E se tudo der certo, eu volto na segunda-feira, 9 horas, tá bom? Aliás, não, na segunda-feira eu não devo voltar, porque eu vou ter que fazer uns exames. Até vou ver o que eu faço aqui. Bom, mas tudo bem. Um grande abraço para todo mundo, fiquem em paz e até aqui na nossa programação da Manaua, a voz da resistência.